Bom, vamos lá, vamos fazer uma oração para a gente dar início à aula dominical. Oremos ao Senhor. Soberano meu Deus, bendito meu Pai é o Senhor é bom, o Senhor é o Deus misericordioso, Pai. E o Senhor, ó meu Deus, nos preparou este momento para essa aula, uma aula, Pai, que vem para engrandecer o Teu reino, Pai. Que o Senhor seja sempre louvado, que o Senhor seja sempre engrandecido, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, meu Pai, oramos ao Senhor. Amém. Amém. Amém, vamos lá. O Adonias terminou uma série de aulas, né? Sobre o carnal e o espiritual. E eu tinha deixado uma aula para trás. E aí, como ficou uma janela esse mês, eu vou trazer essa aula hoje, novamente com o tema coragem. E nós tratamos de coragem de orar, coragem de pensar, coragem de se entregar ao Senhor completamente. E hoje nós vamos abordar a coragem de servir. Vou pedir para os meninos, pode pôr o primeiro slide. Hoje nós vamos abordar coragem para servir. E na última aula a gente tinha visto 3 pontos, né? Que a gente tinha que ter coragem para admitir verdades, coragem para adorar com palavras e ações, e coragem para aceitar que no fim Deus é tudo. E eu vou trazer umas historinhas aqui para a gente poder contextualizar a nossa aula de hoje. E no Brasil, né, e como muitos países, houveram escravos, né, por muito tempo. E o processo de abolição foi muito lento, né? Então nós tivemos um processo da abolição lento para ter a liberdade dos escravos, né? E muitos, eles foram libertos, né? Glórias a Deus por isso, né? Hoje não tem mais essas coisas. Mas eles não souberam naquela época o que fazer com a liberdade, porque eles viviam a vida inteira escravizados. Aí a hora que libertou, eles ficaram sem saber o que fazer com a sua liberdade, né? Por exemplo, por conta de trabalho, comida, iniciativa para fazer as coisas, né? Eu lembro que quando eu comecei a refletir sobre esse estudo, na escola a gente aprendia sobre isso, né? E isso é uma coisa que não era falado, né? Então, quando libertou, ficou perdido, não sabia o que fazer. Muitos sabiam, mas boa parte deles não, né? Não foram todos. E teve também parte que às vezes não tinham iniciativa para realizar algumas coisas, né? Tinham muitos laços com os seus donos e para suprir todas as suas necessidades, né? Eu entendo que eu vou comparar isso com quem trabalha hoje registrado. Você está preso ali com o seu emprego. Às vezes, quando você sai, você fica perdido. Quem trabalha registrado é assim. Você está ali, está tudo certo. Aí chega uma carta de demissão, pronto, perde o chão, não sabe o que vai fazer. E alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, nesse processo, né, muitos poderiam se declarar escravos novamente. E era uma questão de dignidade para eles, porque eles não queriam ficar pedindo esmola. E eles se declaravam escravos novamente. E isso aconteceu nos Estados Unidos com muitas pessoas, né? Porque eles ficavam largados em qualquer lugar, e eles ficavam sujeitos a muitas coisas ruins. Então, após a abolição, tem preconceito até hoje, mas após a abolição, o preconceito era tremendo. Então, ele tinha medo, ele acabava voltando, porque tinha uma carta, ele fazia uma carta e ele voltava a ser escravo. Ele não queria ser liberto, porque ele corria risco de vida. E nós vemos uma coisa parecida quando Moisés trouxe a liberdade aos hebreus, né? Eles estavam presos, né, no Egito, e vemos isso em Números 14, do 2 ao 4, vai ter essa história, não vou ler ela aqui agora, né? Eles tiveram esse mesmo problema, né?
Eles influenciaram outros e logo tinha uma multidão se questionando, né? O que eles iam, de como eles iam viver, né? Como escravo no Egito. Se seria melhor lidar com a liberdade, ter responsabilidades, disciplinas, né? Do que eles estavam tendo ali. Então eles preferiam ser escravos do que serem libertos, né? E isso está relatado lá na história de Moisés, né? Sobre a liberdade dos hebreus. E aqui também eu não estou querendo falar que eu sou a favor da escravatura, de forma alguma. Isso aí é só um comparativo das histórias para a gente poder contextualizar o estudo, né? E também não estou dizendo que todos os senhores de escravos eram bons. Poderiam ter sim, né? Mas e nem ruins. Também não estou dizendo isso. Então tinha os dois termos. Tinha senhores bons e senhores ruins. Contanto que tinham escravos que voltavam porque os seus senhores eram bons. Mas eu quero propor que justamente nesse sentido que Jesus nos chamou para sermos servos dele, né? Jesus, ele quer que nós sejamos servos dele. E isso é uma coisa que a gente estava conversando com o Luiz outro dia sobre isso. Quando a gente vai evangelizar alguém, né, e a pessoa está com sede, ela quer se entregar ao Senhor, eu não me recordo de terem falado para mim que eu ia ser um servo ou um escravo de Jesus. Vocês lembram disso? Eu não me recordo quando eu fui evangelizado. Eu não me recordo. Então, assim, a gente virou servo de Cristo, amém? Amém. Então, hoje é a nossa... acho que é o nosso maior desejo hoje, em nosso coração, tem que ser servir. De N maneiras, né? Tem várias formas de servir no reino. Então, nós devemos ser servos do Senhor, né? E Jesus, ele é o nosso Senhor e fomos chamados para ser escravos dele. Até a mensagem que o Alisson trouxe, ele falou sobre isso, né? Nós somos escravos de Jesus. Embora ele não nos chame de escravos, mas de amigos. Né? Uma passagem em João ele vai falar, não lembro se é João 10, que Jesus, ele é o nosso amigo. Ele nos chama de amigo. Então é meio, né? Pô, eu sou escravo, mas eu sou amigo. Quantos escravos na época da escravatura não eram amigos dos seus senhores? Né? Então... E Jesus, ele tem essa humildade. Nós somos servos deles, mas ele nos trata como um amigo dele, né? E precisamos entender, quando olhamos para tudo isso, ao invés de nos vangloriar, de encher o nosso ego, né? E tem uma passagem também que foi muito bom esse estudo para mim, porque eu estava até meio assim, com receio de errar em algo no que eu ia falar, e ele veio de encontro com uma mensagem que eu trouxe um dia, aqui no Guanabara, que eu falei sobre servo inútil, né, que vai falar em Lucas 17:10. Porque nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. Então, nós devemos ser uns servos com alegria, e nós não devemos nos vangloriar quando estamos servindo ao Senhor. Nós devemos servir com alegria e não servir por nós, mas por Cristo. Para que o nosso ego não infle, para que a gente não fique querendo se sobressair com a palavra do Senhor. E também, Cristo não queria nos desprestigiar com isso. Pelo contrário, né? Ele morreu por nós, né, aqui. Por todos nós. Ele morreu por todos no mundo. Nós hoje estamos aqui porque nós aceitamos ele como nosso Senhor e Salvador. Mas ele morreu por todos, não só por nós. Isso tem que ficar bem claro também, né? E ele morreu para cada um de nós aqui, mas que saibamos que a liberdade que podemos ter nele, na verdade, eu frisei errado aqui. A nossa liberdade, ela não pode ser confundida
com fazer tudo aquilo que nós queremos. Nós somos libertos em Cristo pela salvação. Nós temos a plena convicção da salvação eterna, né? E só que antes disso, de sermos libertos em Cristo, nós estávamos escravos do pecado. Nós éramos doentes espiritualmente. E hoje não. Como bem dito na pregação hoje, nós devemos nos trabalhar o nosso espírito e crescer espiritualmente a cada dia, né? E não sabemos o que fazer muitas vezes com a nossa vida e precisamos voluntariamente nos declarar escravos de Jesus Cristo. Então nós vamos dar início à nossa aula de hoje, essa é uma breve introdução de coragem de servir ao Senhor Jesus, né? E nós devemos ter sempre coragem para servir todos os dias. E não apenas só um dia, só no domingo, ou talvez na quarta-feira que a gente se reúne no grupo casa, na sexta do grupo pequeno. Nós devemos servir sempre, todos os dias, né? Tem uma história que eu vou trazer aqui, uma breve ilustração. Quando um escritor está começando a escrever um livro, ele fica várias noites sem dormir, né? Ele não para nada e ele fica dedicado àquilo, né? Não estou falando que ele não pode escrever, mas ele fica dedicado àquilo quando ele vai escrever. Já vi muitas histórias, já vi filme assim, que o escritor está lá e ele dorme em cima. Antigamente era a máquina de datilografia, né? Antes era nos pergaminhos, na mão, mas a gente lembra dos filmes, ele dormia debruçado na máquina e ele ficava escravo daquilo, né? Ele ficava fazendo aquilo direto. Tem uma história de um analista de sistema que ele ficou quase 2 anos sem dormir direito. E ele só ficava à base de café, água e comida, né? E, quase 2 anos. E ali, ó, um analista de software, um analista de sistema, né? Relacionado aí com software, com essa parte de informática, né? De TI. Ou seja, você não pode pedir para ele parar de escrever ou para o analista parar de analisar o sistema que ele está analisando. Porque é uma cultura, né? Está no sangue. Eles estão fazendo isso sempre. Tem pessoas que são servas, escravos do serviço pessoal e tudo, né? E servos são assim, servem para servir. Nós devemos servir o Senhor com alegria, né? E você não busca ser servido, mas sim servir. Esse é o foco do Evangelho. Isso faz parte do Evangelho de Jesus. Nós devemos servir e não ser servidos, né? Porque simplesmente é o que o servo faz. Ele está ali para servir. Eu não estou aqui hoje porque eu gosto de estar aqui na frente para dar uma aula para ninguém. Eu nem vou falar que eu sou professor. Eu não sou professor. Mas eu estou aqui por Jesus Cristo. Porque ele pediu para eu estar aqui. Sandra, pode falar. Tem o microfone, João. A Sandra aqui na frente. Pode falar, Sandra. Enquanto você falava, eu estava pensando, né? No povo hebreu que saiu do Egito. Por que precisa de coragem para servir? Porque depois de um certo tempo a gente se acostuma, né, com a vida que tem. Então, por pior que seja, você tem o suficiente para sobreviver ali. E você passa a se acostumar com aquilo, né? E quando o povo é chamado para sair do Egito, né, para ser livre, a liberdade era uma coisa que eles não conheciam, né? E causa medo mesmo. Quando a gente não está pronto para servir e quer ser servido, a gente quer, na verdade, ter uma posição a mais do que o outro, porque assim, não é bom servir. Para o mundo, não é bom servir, é bom você
ser servido, né? E essa é uma grande ilusão que o mundo coloca, que o inimigo coloca na vida da gente, né? Porque se o Rei dos Reis, né, se fez servo, nos serviu, lavou os nossos pés, ele se colocou na posição de servo para nos dar o exemplo, por que nós, meros mortais, pessoas comuns, queremos ser servidos? Isso é uma ilusão e uma forma que Satanás encontra de nos iludir, né? Você merece mais. Só que o que ele tem para nos oferecer é ilusório, ele não dá nada para ninguém, né? Porque Deus é o autor da vida, né? Ele nos deu a vida, mesmo nós não querendo servi-lo, né? E toda vez que alguém acha que é algo mais que outro, a gente vê que essa pessoa não entendeu a mensagem do Evangelho, o que Cristo veio fazer, o que Ele fez, né, por cada um de nós. Quando você estava falando de coragem, eu estava pensando justamente nisso. Por que é preciso coragem para servir? Porque vai contra tudo aquilo que o mundo prega, né? Ser servo é sinônimo de humildade. Ninguém quer ser humilde, ninguém quer ter pouco, a gente quer ter mais. O mundo ensina que nós devemos buscar sempre mais. Isso não é errado, a gente não está errado em querer o melhor para a nossa vida, para a nossa família, mas assim, por que servir? E a quem servir? De qualquer forma, nós somos escravos. Ou a gente escolhe servir a Deus ou servir ao diabo. Então, nós, né? Nós somos escravos. Mas quem é o nosso Senhor? Então, a gente tem que escolher. Então, é sempre uma escolha, né? Então, por mais que a gente tenha a ilusão de que não está servindo, sim, você está servindo alguém. Ou é a Deus, ou é a Satanás, entendeu? Ele nos ilude para que a gente pense que tem alguma coisa, mas, na verdade, a gente não tem absolutamente nada quando a gente faz a escolha, opta por não servir a Deus. Então, por que coragem para servir? Porque a gente tem que ter fé em tudo aquilo que Deus nos ensinou. Então, Ele deixou toda a palavra dEle, né, para que a gente entenda o que aconteceu desde a época em que os hebreus foram tirados da terra do Egito, e a gente às vezes não entende por que eles não queriam, porque eles queriam voltar para o Egito. Mas como assim voltar para a escravidão? Porque eles estavam acostumados, e agora eles tinham que fazer alguma coisa assim, acreditar em algo que eles estavam vendo que era incerto, mas tudo na vida é incerto, né? Mas é ilusão quando você pensa que você não está servindo. Você sempre vai ser um servo. Aí você tem que escolher em qual Senhor você vai servir. Então, é preciso coragem para você não optar por Jesus, porque você sabe para onde você vai. Só que Satanás tenta iludir, dizendo que você vai ter alguma coisa. Mas, no final, quando você opta por seguir o mundo, você sabe exatamente o que você vai ter. Então, é preciso coragem, acho que, para fazer o inverso. Você não seguir a Jesus, não servir ao Senhor, né? Ao Criador, que deu a vida por nós. Agora, quando você resolve seguir a manada, você pode ter até algum privilégio nessa vida, mas é tudo tão breve, né? E tudo se acaba. E ontem eu e Renata, a gente estava assistindo um filme, que é a história real, que a pessoa buscou tanto por poder e dinheiro que ele teve tudo, mas em um único dia ele perdeu tudo o que ele conquistou, né? Toda aquela ilusão de que o dinheiro poderia dar alguma coisa para ele. E quando a gente faz essa opção, né, de servir aos nossos desejos, que é ao inimigo, a gente perde tudo. Então,
tudo mesmo, que é a salvação, a vida eterna, o que você vai ter? Você não vai ter nada. Perdeu aqui ainda, em vida, né? Então, é preciso ter coragem para você optar pelo lado errado. Obrigado, Sandra, pelo comentário. Espera aí, Bruno, rapidinho. Ô Ivan, fecha para mim um lado dessa porta aí. Tá dando um ar de um vidro lá bem no... Eu não tô conseguindo nem enxergar os irmãos aqui. Obrigado. O outro lado, Ivan. Vou tentar trazer uma reflexão também, talvez um contraponto aqui. Eu talvez diria que quando você serve, tem alguém sendo servido. Para você servir, alguém tem que ser servido, né? Então, eu vou tentar trazer um outro ponto de vista aqui, mas na mesma linha, tá? Talvez a grande batalha não da maioria, né? Porque quando você tem muito poder, você quer ser servido, né? Mas a grande batalha da maioria, da massa, eu creio que é muito mais a diferença entre serviço e ser visto. Acho que há uma grande diferença isso. Muitas pessoas... Há uma diferença entre... Quando o ato de servir ou eu sirvo. O foco precisa estar no ato e não na pessoa. Então, para mim, a coragem de servir é quando você faz no anonimato. Esse é o grande desafio. Por quê? Você precisa ter coragem para dar aula, precisa ter coragem para subir no púlpito, precisa ter coragem para conduzir uma congregação. Mas mais do que isso é quando você faz sem o reconhecimento das pessoas. Aí isso é muito mais difícil. Porque se você faz com o reconhecimento das pessoas, isso alimenta o teu ego e aí estimula a fazer mais. Porque você está sempre procurando que os outros te aprovem naquilo que você faz. Então se você sai... Vamos supor, acabou uma aula, você sai de uma aula e ninguém fala nada, é difícil continuar. Se todo mundo te elogia, é fácil você voltar. Porque aí o serviço está no que as pessoas vão falar e não no que Deus vai pensar. Essa para mim é a grande dificuldade. Porque quando a gente serve, alguém tem que ser servido, tem que ser servido. Então eu acho que a gente não precisa olhar o ser servido como algo ruim. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, né? Eu e a minha esposa. Em algum momento da vida nós ajudamos financeiramente muitas famílias. Em algum momento uma família nos ajudou financeiramente. Então, quando essa família me ajudou financeiramente, eu olhei daquela forma como, puxa vida, eu servi várias pessoas assim, por que não ser servido também desta forma? E não era uma coisa que eu queria ser porque isso era um orgulho, mas eu entendi que era uma ação do Senhor naquele momento, eu precisava daquele momento, né? Então eu não acho que ser servido é de todo ruim. Claro que tem a intenção do coração, mas está muito mais sobre como eu vejo do que ser servido ou não. Entende o que eu estou querendo dizer aqui? A gente foca muitas vezes no eu, em vez de servir no ato. Jesus, por que a mensagem de Jesus perpetua? Porque a mensagem é mais forte do que o mensageiro, né? Então, quando alguém chega para mim, ou quando alguém está numa roda e chega e fala assim, alguém pregou, eu não me lembro quem foi, mas eu me lembro do que foi pregado. Para o pregador é doído, porque ele quer ser reconhecido. Mas para Deus não, porque o que importa é a mensagem. Não importa quem levou. Não faz diferença quem levou. Porque senão a glória acaba sendo de quem levou, e não sobre o que falou. E aí você acaba se elevando mais do que Jesus. Então eu creio que a coragem de servir... Corajoso é aquele que serve no anonimato. Aquele cara que persiste, aquela pessoa que está ali. Ah, mas ninguém reconheceu. Não importa, porque você não precisa do reconhecimento da pessoa. O problema é que nós, seres humanos, temos a necessidade de ser reconhecidos. Nós precisamos ser reconhecidos. Se você falou aí do CLT, né? Vi que você estava falando do CLT. Uma das maiores formas de gestão de pessoas, uma das principais estratégias, é você reconhecer a pessoa. Como que você segura ela no emprego? Reconhecendo o trabalho dela. O cara faz no anonimato, o que acontece? Ele sai fora, por quê? Porque ninguém me reconhece. Então, é uma necessidade, se você pegar a pirâmide de necessidades humanas, uma das principais é ser reconhecido pelo que ele faz, né? E isso é
completamente contra o que Jesus nos ensina, porque nós temos que pregar Jesus, mas não importa se sou eu, se é o Renato ou se é o Barbosa que está pregando, o que importa é que o nome de Jesus esteja sendo pregado. Aí entra para mim a grande coragem de servir, porque você persistir, enfrentar a massa, se posicionar e persistir porque você não tem a aprovação, o reconhecimento das pessoas, isso é doído para o ego, né? Isso é doído para a carne. Mas isso é louvável para o espírito, porque no final, é o que a Sandra falou, nós não é objetivo colher aqui nessa terra, né? Nós não fazemos para recolher elogios nessa terra, nós fazemos para acumular tesouros no céu. Amém, obrigado. O Cado tinha levantado a mão, aí depois tem o Marcos e a Nívia, aí eu vou segurar, senão não vou conseguir continuar, tá bom? Cado, o Marcos e a Nívia. Eu não sei quem ergueu primeiro, se foi a Nívia ou o Marcos, mas aí vai na sequência aí, tá bom? Eu acho engraçado essa expressão, né? Coragem para servir. O Bruno, na pregação, ele triscou um versículo aqui que eu acho muito interessante, em Efésios 5, na verdade o 21, mas o Efésios 5 fala sobre se encher do Espírito, né? Encha-se do Espírito, não se embriague com vinho, que leva a libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, no versículo 18. Mas no 21 está dizendo assim, ó, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, né? Sujeitem-se, né? Se coloque como o capacho, né? Seja o servo do seu irmão por temor a Cristo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou fazer essas coisas tranquilamente, né? Vai ter menos de mim, vai ter menos do meu ego à frente, né? Eu vou fazer o que for necessário para auxiliar meu irmão, para seguir com o reino, né? Eu vou fazer tudo o que é necessário, né? Por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo vivendo em mim. Então eu vou ter coragem, né? Ou simplesmente o medo de servir não vai ser um empecilho. Muita gente tem medo, né? De fazer coisas, né? Especialmente subir aí no púlpito, né? Tem medo, fica tremendo e tudo mais. Mas não é essa a questão, né? Se você tem um Espírito, você vai servir. Daí você vai estar pronto para servir de qualquer maneira, sabe? Amém. Obrigado, Cado. Aí a Nívia, aí depois o Marcos aqui, porque daí já vem na sequência para cá. Eu me lembrei aqui de quando Jesus lavou os pés, né, dos apóstolos. Para mim, esse trecho fala muito do servir, por quê? Ao meu ver, primeira coisa, quando a gente sabe quem a gente é e por que a gente está fazendo, não importa se você está lavando um banheiro ou se você está fazendo uma pregação. É o amor a Cristo, a Deus, ao que Ele fez por nós, que nos move para servir. E quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, Ele sabia quem Ele era. Ele sabia por que Ele estava servindo. Então, é muito grande isso, no sentido de, quando você sabe quem você é e quem você está servindo, não importa o que você está fazendo. Não faz diferença, porque todas as coisas são importantes. São importantes porque são para Deus. Amém. Obrigado. Aqui o Marcos. Eu queria estar lembrando a passagem do povo de Deus no Egito. Então, a gente não costuma muito analisar o propósito. O fato é que Deus, ele teve um propósito de encerrar a era dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e começar uma nova era. Então, Deus, ele já tinha o propósito de multiplicar o seu povo. Mandou o povo para o Egito por 430 anos, e o que a gente não pensa muito é por quê? Qual que foi o propósito? Como era esse relacionamento do povo judeu com outros povos que eram o povo egípcio? E a Bíblia não fala muito desse relacionamento, mas nós podemos presumir. Então, eu presumo que o propósito de Deus, quando estabeleceu o seu povo, porque era uma multidão de povos, o povo judeu estava organizado em tribos, embora estivessem lá na terra de Gósen.
Eles estavam organizados porque todo mundo sabia quem era quem, descendente de quem, qual tribo pertencia. E quando eles saem do Egito, era para que eles tivessem coragem de se organizarem. Então, a gente poderia pensar, mas o que eles aprenderam durante esses 430 anos no Egito? Porque hoje, quando nós olhamos a nossa própria família, quando nós nos casamos, nós trazemos ensinamentos da nossa própria família para o nosso casamento. Então, nós podemos pensar nisso. O que o povo aprendeu estando 430 anos no Egito? Eles tinham contato com o povo egípcio. O povo egípcio já estava organizado. O próprio Moisés, ele aprendeu técnicas de lutas e etc. Toda a tecnologia do Egito que existia, o Moisés ele tinha conhecimento. E Moisés foi o líder que repassou os ensinos para o povo judeu. Então eu presumo que Deus ele tinha o propósito de que o seu povo visse a organização daquela comunidade e se organizassem nas coisas boas. Porque nós sabemos que quando Moisés subiu no monte e demorou, o povo teve coragem de lembrar dos ídolos do Egito e mandar Arão fazer um bezerro de ouro. Entendeu? Quer dizer, eles aprenderam alguma coisa. Agora, não aprenderam a organização familiar, o bom costume, o trato e etc. Deveria ter aprendido, né? Vamos dizer, eles aprenderam, mas não colocaram em prática. E o apóstolo Paulo, eu queria fazer uma transição para os nossos dias de hoje, né? O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, da segunda metade do versículo 7, que dada a voz a autorização de Deus, dada a trombeta do arcanjo, Deus ele vai trazer o julgamento sobre dois tipos de pessoas. As pessoas que não conhecem a Deus e as pessoas que não obedecem ao Evangelho. E aí a gente pode olhar na nossa própria vida, na vida da igreja, na vida de todas as congregações. Será que nós estamos conhecendo a Deus? Quando nós não conhecemos a história, nós não conhecemos a cultura de obediência. Então Jesus, ele estava preocupado com isso. Quando ele deu autoridade para os apóstolos, e os apóstolos organizou a comunidade de Deus, o reino de Deus, a igreja de Deus, em comunidades locais. Então, cada igreja vai responder para Deus a questão de conhecer a Deus e obediência ao Evangelho. E aí, na nossa atualidade, você olha para a igreja, por exemplo, um pregador que seja carismático, ele vai lá em cima e ele começa a despertar aspectos que a gente não pensou antes. E pode ser de qualquer desvio da igreja. E começa a fomentar na igreja, semear dúvidas, e daqui a pouquinho, se a igreja não está disposta de obedecer a Deus, a igreja começa a caminhar para um campo que é um desvio. Entendeu? Então, eu penso que nós precisamos ter coragem de servir, reforçando esses valores, que são os valores deixados por Jesus e o seu exemplo. Sim. Amém. Obrigado, Marcos. E obrigado por todos os comentários, né? E eu vejo que a nossa única função em servir, a hora que o Bruno comentou sobre servir, tem alguém que está sendo servido, vai ser mútuo isso, né? Porque nós estamos aqui para servir Jesus. Isso é o centro da nossa aula de hoje. Nós estamos aqui para servir Jesus, todos nós. Então, quando você serve um irmão, você está servindo a Jesus. E aí ele está sendo servido, ele vai servir alguém. Então, se eu trouxe uma mensagem, consegui captar e vou transmitir para alguém, comentou algo,
na aula e vou conseguir transmitir isso para alguém, você está servindo alguém. Então esse é o centro hoje também da nossa aula, né? Obrigado por todos os comentários. E também nós vemos que Paulo, né, em Coríntios, ele comenta sobre o espinho na carne, né? E vê se você anda com isso, né? Se às vezes a cruz de Cristo parece pesada demais quando imaginamos. Mas ele nos chamou para carregar e devemos obedecer, que somos servos, né? Então esse é o nosso foco, né? Sermos servos de Jesus. E para isso precisamos ter coragem para ser um servo sempre e todos os dias e todos os momentos. Pode pôr o slide, Cado, por favor, aí o próximo. Foi o que a Nívia comentou aquela hora, né? Eu não queria falar que ela estava dando spoiler da aula, mas não tem como falar de servir e não falar quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Foi o maior exemplo de servidão, porque Jesus é Deus, ele é o maior no reino dos céus. É o que a palavra nos ensina. E ele veio, essa passagem ela é tremenda, mas ele deu a vida dele por nós. Ele só não lavou o pé dos meninos. Não foi só isso, né? Ele deu a vida. E isso antecede um pouco, essa passagem antecede ele se entregando, né? E vamos ler então, eu vou pedir para alguém ler para a gente em João 13, do 1 ao 7, por favor. Alguém que achar aí e quiser ler, pode erguer a mão que o João já ajuda a gente com isso. João 13, do 1 ao 7. Jesus lava os pés dos discípulos. E agora? A Sandra ergueu a mão. Obrigado, amor. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Amém, Sandra. Obrigado. Eu até me emociono com essa passagem, porque eles ainda não sabiam, né? Eles não tinham ainda esse entendimento. Aqui nós já sabemos, Jesus se entregou por nós, mas eles ainda não sabiam. E ele queria mostrar isso fisicamente, lavando os pés deles. E isso foi tremendo. Eles já estavam com Jesus, já faziam um tempão. E Jesus parou no meio do jantar e lavou os pés deles, né? E nesta última noite, aí, todos eles estavam sendo treinados, teoricamente, né? E ao mesmo tempo eles ficaram atônitos. Imagina o seu mestre falar, ó, coloca o pezão pra fora aí que eu vou lavar. E não era um pezinho bonitinho, igual do seu Roberto, da Geisiane, não era não. Os meninos lá andavam descalço, com aquela sandália só de couro. O pé era um pé terrível. Né? Tem até isso, né? Então era pé que era o dia inteiro no chão. Imagina aqueles pezão cascudo. E ele estava ali para servir eles, para lavar os pés deles, né? E Jesus deixou eles apavorados com essa conversa, né, que eles estavam tendo naquela hora. E ele começou a lavar os pés, e foi uma situação até meio constrangedora. Imagina Jesus aqui agora lavando nossos pés, sem a gente saber que ele ia se entregar por nós, porque eles não sabiam ainda o que ia acontecer. Né? Então, essa passagem ela é muito impactante com relação à servidão. E não tem como falar de servir sem lembrar disso. Porque ele se humilhou ali naquele momento.
Porque quem lavava o pé do outro era o escravo. E Jesus, ele foi servo. E ele nos ensina isso, né? Eu tô com um tempo curto, mas eu vou tentar usar uns 5 minutos a mais aí pra gente poder tentar fechar essa aula, tá? Jesus fez porque ele era um servo mau? Jesus fez porque ele queria ser desprestigiado? De forma alguma. Jesus fez aquilo porque ele queria mostrar que nós devemos servir. E isso vem até hoje. Eu nunca esqueço de uma mensagem que um irmão levou no Enoque. Eu até esqueci o nome dele, ele é da Bahia. E aí, de repente, apareceu uma bacia e ele começou a lavar o pé de um homem lá no encontro. Aquilo marcou. Porque não é de costume, né? Mas ele simbolizou o que Cristo fez naquele dia, como uma cena real. Para a gente poder cair a ficha do que é servir. Pô, ele estava pregando lá, ele apareceram com uma bacia e veio lavar o pé de alguém lá. Ou de outros, né? Eu acho que ele não lavou só de um. Porque isso mexe com a gente, né? Imagina Cristo, o Senhor deles naquele momento. E por isso que ele teve que lavar os pés dele, né? É lógico que não é mais... Peraí, deixa eu... Me perdi aqui. E ele estava seguro de que ele estava servindo e que era para ser exemplo, que nós devemos ser escravos no reino de Cristo. Nós devemos ser servos, né? E os discípulos, eles procuravam um título. Eles não sabiam o que Jesus estava fazendo, né? Mas é como Jesus ensinou. Quem quer ser o maior, então sirva a todos. Para que ser o maior... Jesus disse que quem quer ser o maior que sirva. Jesus disse isso, né? Então, enxerga as necessidades dos outros, né? Com empatia. Porque muitas vezes você vai servir porque você vê a necessidade do irmão, né? Muitas vezes você vai servir porque você vê a necessidade da igreja. Quando a igreja precisou, alguns homens ergueram as mãos, eu ergui também. E eu fui questionado por isso. Você sabe o que você está fazendo? Você está emocionado. Eu falei, não estou emocionado, porque a igreja vai precisar. E depois depois o Bruno, a gente acabou saindo da liderança. Porque precisou. Então, às vezes você vai saber o momento, você vai ter empatia com aquilo. Por quê? Porque você está inserido no corpo de Cristo. E eu sempre costumo falar que o corpo de Cristo é que nem uma engrenagem. Se não estiver rodando as partes juntas, para. Se uma engrenagem estiver quebrada, trava. Não roda. E por isso que a igreja é um corpo, né? Deus é tremendo, Deus é tão tremendo com a sua sabedoria que a igreja é isso. E nós estamos aqui para servir uns aos outros, né? Faça o serviço sujo, como disse, de lavar o banheiro. Faça o serviço chato que ninguém gosta de fazer, né? Porque nós devemos servir. E a gente não precisa fazer isso para ser aceito com nada. Muito legal o que o Bruno comentou, de fazer sem querer ser visto. Muita gente faz as coisas lá na cozinha e ninguém sabe. Ou por trás das cortinas. Como os meninos do som, que às vezes ninguém vê. Porque na transmissão ninguém vê os meninos do som. Mas sempre tem 2 lá. Sempre está um lá. Um não, sempre tem 2, né? E seja determinado a servir, né? E assim nós seremos servos fiéis. Jesus lavou o pé de Judas. E ele já sabia que Judas ia trair ele. Tem mais exemplo do que esse para você ou não? Para mim não tem. Acho que é o maior exemplo. Cristo é o maior exemplo. Imagina, Judas ia trair ele. Entregar ele na mão dos caras para os caras crucificar ele. Entendeu? Então isso é uma coisa que mexe. E Jesus teve essa humildade de lavar o pé do traidor, sabendo que ia ser traído. Não busque recompensa. O servo fiel faz o que todos os outros precisam que ele faça e pronto. Não busque recompensa pelo que você está fazendo.
A gente não é CLT aqui na igreja, viu? Que isso fique bem claro. A gente não é CLT aqui na igreja. Isso tem que ficar bem claro. A gente está aqui para servir. Lógico, a gente tem a salvação eterna. Quer mais do que isso? Você não precisa de mais nada. Então vamos servir. Porque é isso que a gente está buscando, a salvação eterna em Cristo Jesus, né? Sim, a Thaís falou que por mais que ele não esteja aqui, ele ainda promete uma recompensa. E é isso. E ele sabe disso, né? E quando um servo lidera, né? Ele lidera pelo serviço que ele presta, ele pede mais, o que funciona mesmo é o seu exemplo, entendeu? Não sei se eu consegui expressar isso nessa frase. E você já imaginou no dia de ser chicoteado, você ter que servir? Estava pronto ali para Judas dar o beijinho no rosto dele e ele ir para a cruz. E ele estava servindo. Então nós devemos ter coragem para servir Deus e os outros, né? E como a Sandra comentou aquela hora, essa pergunta ela vai ficar legal agora. Quem nós estamos servindo? A Deus ou nós estamos servindo o mundo, a sociedade? Que fica essa pergunta para a gente, né, como reflexão. E quando Jesus voltar, aonde ele vai te encontrar? Servindo ou sendo servido? Aonde Jesus vai nos encontrar? Né? Eu tenho que me incluir nisso sempre, às vezes eu acabo esquecendo por causa do jeito que foi digitado aqui. Onde Jesus vai nos encontrar? Servindo ou sendo servido? Né? Que fica essa reflexão para nós. E eu não vou abrir mais, né, para comentários por conta do horário, mas que o nosso Senhor possa ser sempre o maior exemplo de servidão para nossas vidas. E não só o exemplo de servidão. A vida de Cristo foi o exemplo para que nós pudéssemos servir a Ele, né? Eu sempre comento isso. Deus é tão misericordioso que Ele veio encarnado em Jesus para mostrar que nós podemos ser parecidos com Ele. Então vamos servir uns aos outros, amém? Amém? Vamos orar para estar finalizando a aula de hoje, né, e pedir as bênçãos do Senhor por essa semana também. Meu Deus, maravilhoso meu Pai é o Senhor é bom. A tua misericórdia, Pai, dura para sempre, e somos gratos ao Senhor por isso. Pois o Senhor, Pai, encarnado em Jesus, Pai, se entregou por nós. O Senhor Jesus, o próprio Deus, se entregou naquela cruz para perdão de nossos pecados. E somos gratos ao Senhor, Pai. Somos gratos pela tua palavra, Pai, que perdura até hoje, para que pudéssemos estar aqui estudando ela e pregando ela para outras pessoas. Pois a tua palavra ela é viva e eficaz, Pai. Como somos gratos ao Senhor por isso, porque através dela, Pai, nós temos a esperança da salvação eterna em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado por isso. Que o Senhor nos despeça em paz desse local, Pai. Muito obrigado por ter nos trago aqui. E somos gratos ao Senhor por isso também. E que o Senhor nos despeça em paz, nos leve para nossos lares com segurança. E somos eternamente gratos ao Senhor, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.